Olá, você que está aí do outro lado da tela, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Nesse encontro, nós vamos analisar o informativo de número 1173 da Suprema Corte Brasileira. Eu sou Rafael Barreto, o pai de Maria, professor aí de Direito Constitucional desde o ano de 2004 e com muita alegria e gratidão no meu coração desenvolvo esse projeto aqui para poder ajudar todos aqueles que buscam se manter atualizados com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos na tela, informativo de número 1173. E aqui a gente tem, como acontecem todos os informativos do Supremo, né? O destaque de alguns julgamentos do plenário do tribunal, nessa parte inicial. Vamos pegar aqui, primeiro julgamento. Deixa eu até aumentar um pouquinho, pronto. Organização do Ministério Público Estadual, tempo de serviço público e desempate para promoção de promotores de justiça. ADIM 7280 do Pará. E qual foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nesse caso aqui? É inconstitucional por usurpar a competência da União para dispor sobre normas gerais de organização do Ministério Público e por afrontar o princípio da isonomia, lei complementar estadual no que fixa o tempo de serviço público em geral como critério de desempate para a promoção por antiguidade ou por merecimento de membros do Ministério Público local. Bom, qual é a moldura desse caso, gente? Olha só, a lei estadual, ao dispor sobre a organização do Ministério Público no Estado, estabeleceu que na promoção por antiguidade ou merecimento, o critério de desempate seria ali a questão do tempo de serviço público em geral e não apenas no Ministério Público. Quer dizer, se eu tivesse ali um empate entre dois candidatos, ambos têm o mesmo tempo de Ministério Público, mas tem um que antes de ingressar na carreira do Ministério Público já exerceu o serviço público em outro cargo, ele teria essa vantagem. Foi isso que aconteceu. E o Supremo entendeu que haveria aí uma inconstitucionalidade por dois motivos. Um aspecto de ordem formal, que seria um vício de competência, entendendo que não cabia ao Estado legislar sobre essa temática, critérios de desempate para promoção por antiguidade ou merecimento, e uma outra material que seria uma violação ao princípio da isonomia. Vamos aprofundar isso aqui. A quem compete legislar sobre o Ministério Público do Estado? Qual é a primeira resposta, gente? O próprio Estado. É o Estado quem legisla sobre o seu Ministério Público. Temos uma lei de iniciativa do Ministério Público do Estado, o Procurador-Geral encaminha, né, a Assembleia Legislativa ao projeto de lei, mas é preciso recordar que a competência da União para legislar sobre o Ministério Público, gente, não é apenas o Ministério Público da União, é também sobre normas gerais de organização do Ministério Público. A Constituição atribui à União, no que abrange aí a organização do Ministério Público, a competência não apenas para legislar sobre o MPU, como também para estabelecer as chamadas normas gerais, as normas gerais de organização dos Ministérios Públicos locais. E isso é importante para evitar que a gente tenha de um estado para outro, gente, uma disparidade de tratamento que gere, inclusive, uma eventual incoerência numa perspectiva sistêmica do Ministério Público. Então, a União ela estabelece as normas gerais sobre a organização do Ministério Público do Estado e, respeitadas essas normas gerais, caberá a cada Estado, suplementando a legislação federal, dispor sobre o tema. E o Supremo disse, essa questão da promoção por antiguidade e merecimento, vamos combinar, não pode contrariar o que está nas normas gerais da União, não pode variar de um Estado para outro. Vamos pegar aqui no informativo e olha como tem aqui.
ao escolher um critério de desempate não previsto na Lei Orgânica do Ministério Público, que é 8625 de 93, a legislação estadual usurpou a competência da União para edição de normas gerais sob a organização dos Ministérios Públicos Estaduais e do DF dos territórios. Aí o julgado aqui, o informativo, o texto, destaca a questão da competência suplementar do Estado, mas a suplementação não pode contrastar com o conteúdo das normas gerais ou modificar o sentido e alcance. E do ponto de vista material, a gente tem aqui uma violação ao princípio da isonomia. Afronta ao princípio da isonomia a fixação de um aspecto que é alheio à carreira, como um critério de desempate para a promoção de membros do parquê. E o que é que o Supremo está dizendo aqui? Muito simples. Os critérios para a progressão na carreira do Ministério Público devem ser estabelecidos sob uma ótica interna. Sob uma ótica interna. Eu não devo valorar uma história pretérita, ainda que no serviço público. Foi isso que o Supremo entendeu, que você estava criando uma situação de desonomia que não teria uma justificativa razoável e adequada, e por isso a inconstitucionalidade. Vamos voltar no informativo. E aí o Supremo julgou procedente a ação, declarou inconstitucionalidade dessa parte do dispositivo, né, da lei paraense. Bom, vamos caminhar, minha turma. Próximo caso. Trabalho escravo e cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, a DIN 5465 de São Paulo. E, antes de eu adentrar no tema de julgamento, eu quero destacar para vocês um aspecto muito importante envolvendo o trabalho escravo, para a galera que está aí se preparando para concurso público, que é o seguinte: o Brasil já teve uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos em um caso que envolveu o trabalho escravo. No meu livro de Direitos Humanos eu comento esse caso, é o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, aonde houve a identificação pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana que trabalhadores eram mantidos em situação de escravidão. No âmbito dessa fazenda, autoridades brasileiras tiveram conhecimento e não tomaram as medidas necessárias para acabar com aquela situação de violação de direitos humanos. Então, nesse caso, Fazenda Brasil Verde, houve a condenação do Brasil por trabalho escravo. E a Corte Interamericana, nesse julgamento, gente, ela aprofunda bastante o tema do trabalho escravo e destaca uns pontos bem importantes para eu chamar aqui a atenção de vocês. Primeiro, o conceito de escravidão no mundo atual não é o conceito de escravidão que vigorou em um período da história da humanidade, inclusive aqui no Brasil, em que a escravidão se materializava numa relação de propriedade do senhor em relação ao escravo. O senhor tinha um título de propriedade. O escravo não era reconhecido, por assim dizer, como uma pessoa, como um sujeito de direito, era um objeto. A escravidão no mundo atual é compreendida de uma outra forma. A Corte Interamericana aprofundou bastante isso nesse julgamento, não é? Hoje em dia a escravidão, gente, ela passa por alguns elementos, como por exemplo, você submeter o trabalhador a condições de trabalho que são completamente degradantes, submetendo ele a uma situação de servidão, uma jornada extenuante, servidão, você gerar dívidas que são impagáveis para ele. É frequente nesses casos de trabalho escravo que existem no Brasil. O trabalhador, ele recebe uma proposta, vai trabalhar normalmente numa fazenda, e aí quando chega lá ele é obrigado a adquirir junto ao empregador vestuário, a alimentação dele ele tem que adquirir num mercadinho que é ali perto, que o empregador indica, e aí ele começa a gerar uma série de dívidas que são impagáveis e entra em uma relação que ele não consegue sair. O trabalhador passa a passar o dia inteiro ali naquela fazenda trabalhando. O pouco tempo que ele tem de descanso, ele não tem condições mínimas de estrutura para descansar.
ele está sempre devendo ao empregador. Então, o empregador não tem propriedade, mas exerce quase que uma posse sobre aquele trabalhador, E um outro ponto muito importante que a Corte Interamericana destacou: o caráter imprescritível do crime de escravidão. No Brasil, a gente fala do crime de redução à condição análoga à de escravo. Pela literalidade do texto constitucional, esse crime não está inserido naqueles que são imprescritíveis. Mas ao entendimento pacífico no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, no sentido de que a escravidão ela é uma violação brutal de direitos humanos e o crime é imprescritível. Inclusive, proibição de escravidão é um dos casos, gente, de direito de caráter absoluto. É muito comum a gente ouvir dizer que os direitos fundamentais, os direitos humanos não são absolutos. Calma. Em regra não são absolutos, mas tem sim direitos que têm caráter absoluto. No meu livro de Direitos Humanos eu comento isso. Proibição de escravidão tem caráter absoluto. Proibição de tortura tem caráter absoluto. E o crime de escravidão é um crime imprescritível. No âmbito da nossa jurisprudência, nós já tivemos no Tribunal Superior do Trabalho o reconhecimento do caráter imprescritível da escravidão, inclusive mencionando o precedente da Corte Interamericana, e nós temos um ADPF. Um ADPF tramitando no Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, né? Ajuizada pelo Procurador-Geral da República. À época, inclusive, eu participava da assessoria do Procurador-Geral da República, quando houve o ajuizamento dessa ADPF, pedindo para o Supremo Tribunal Federal reconhecer, a partir de uma interpretação constitucional, que o crime de escravidão é um crime imprescritível. Bacana. Dito isso, vamos no texto pegar o que é que a lei estadual fez. A lei estadual, gente, ela previu a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de empresas que comercializem mercadorias produzidas mediante uso de trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão, mas desde que haja uma demonstração do dolo ou da culpa dos sócios empresários quanto ao conhecimento ou a suspeita dessa situação em um processo administrativo no qual sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Na linguagem muito simples, é como se eu estivesse criando um cadastro de empresas que são cúmplices da prática da escravidão. Quando a gente estuda, por exemplo, no âmbito do direito administrativo, a lei anticorrupção, lá tem o que a gente chama de o certificado de empresa corrupta, né? O cadastro de empresa corrupta, né? Que uma das punições é o certificado, né? De que a empresa praticou um ato de corrupção. E a gente diz na linguagem comum, a empresa agora está no cadastro de empresas corruptas. E aqui seria um cadastro de empresas que são, por assim dizer, cúmplices, são complacentes com situação de escravidão. Então, o que é que essa lei estadual fez? Ela previu cassar a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS das empresas que comercializam mercadorias que foram produzidas mediante trabalho escravo, mas esse é um ponto agora importantíssimo, desde que haja uma demonstração do dolo ou culpa dos sócios empresários quanto ao conhecimento ou suspeita dessa situação. Então tem que apurar se a empresa tinha conhecimento da procedência daquele bem, né? A mão de obra que produz isso aqui é mão de obra escrava, e isso tem que ser apurado em um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. E essa etapa final é muito importante. Contraditório e ampla defesa num processo administrativo para apurar essa responsabilidade. E aí está aqui. A lei visou contribuir com a luta nacional contra o trabalho escravo, né? Contra o trabalho escravo. E aí disse aqui, embora o
texto da lei não tenha mencionado expressamente a necessidade do empresário ter um conhecimento prévio, ou uma suspeita, né, do trabalho escravo, a tecnia legislativa não torna o diploma legal incompatível com os valores da Constituição. A omissão textual não isenta a administração de demonstrar o dolo ou culpa do empresário. E aí o Supremo aplica a técnica da interpretação conforme, para vocês entenderem. A interpretação conforme, técnica decisória, que é utilizada quando o texto da lei comporta mais de uma interpretação, sendo que dessas interpretações você tem uma que é compatível com a Constituição. Você pega a lei e diz, olha, essa lei aqui está gerando 2, 3 interpretações. A única que harmoniza essa lei com a Constituição, a única que permite manter essa lei é essa aqui. Então vamos dar uma interpretação conforme para dizer a lei está mantida, desde que é interpretada dessa forma. Então a interpretação conforme é uma técnica decisória, que preserva a manutenção da lei, preserva a constitucionalidade da lei. E aí é o que o Supremo fez. Olha, mediante interpretação conforme, ele manteve a lei, julgou parcialmente procedente para assentar o que? Ó, a constitucionalidade da lei. Mas desde que é interpretada no sentido de que para você punir a empresa, tem que apurar se houve realmente conhecimento, dolo ou culpa, dos sócios num processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Vamos caminhar, minha turma, vamos caminhar. E ó, próximo julgado é um julgado também muito interessante. Envolve repartição de competência, matéria aqui de saúde, que é distribuição gratuita, distribuição gratuita de análogos de insulina para diabéticos. O que é que a lei estadual fez, gente? Uma lei estadual de iniciativa parlamentar, ou seja, um deputado estadual apresentou o projeto de lei, estabeleceu que o Sistema Único de Saúde teria que distribuir gratuitamente análogos de insulina a portadores de diabetes. Vamos ilustrar isso aqui. Imagine que um de vocês que está me assistindo tem diabetes, ou tem algum parente próximo que tem diabetes, e precisa estar constantemente fazendo uso de medicamento da insulina. E aí vem a lei no estado e estabelece o seguinte: olha, deve ser feita a distribuição gratuita da insulina ou de um análogo à insulina nas unidades de saúde do estado. Impôs essa distribuição. Impôs essa distribuição. Eventualmente poderia ter sido uma lei municipal. Essa é a situação estabelecida pela lei. E aí veio a arguição de inconstitucionalidade. Alegando que haveria um vício de iniciativa. Por que um vício de iniciativa? Porque está impondo uma obrigação, se você parar para refletir, ao Poder Executivo, por meio da atuação da Secretaria de Saúde, e o projeto de lei foi de iniciativa de um deputado, então parlamentar, e olha qual é a lógica: o deputado apresentou um projeto de lei que gerou uma obrigação para o Poder Executivo, vício de iniciativa. Essa é a arguição. E também havia uma arguição, que haveria aí uma inconstitucionalidade, porque estaria gerando um benefício sem fonte de custeio, a questão orçamentária da Constituição. E o Supremo afastou tudo isso, é um julgado muito importante. Vamos voltar aqui no texto do informativo. É constitucional por não apresentar vício de iniciativa e estar em conformidade com a competência legislativa concorrente dos estados,
para dispor sobre proteção e defesa da saúde, lei estadual de origem parlamentar, que prevê a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde de análogos de insulina a portadores de diabetes. E aí, vamos lá, o que é que o tribunal entendeu? Primeiro, a competência do SUS para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e para executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador não impede que estados desenvolvam políticas de saúde específicas para atender necessidades locais. Gente, presta atenção aqui. Saúde, direito humano e fundamental de todos, é obrigação de todos os entes da federação. Compete à União, o Estado, o Distrito Federal, o município, todos têm obrigações em relação à saúde. Os serviços de saúde integram uma rede que é regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, é o chamado SUS. E aqui a gente vai, na nossa Constituição, artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede, constituem um sistema único. Mas olhem a primeira diretriz: descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Prestem muita atenção, minha turminha linda e maravilhosa. Em matéria de saúde, estados e municípios têm autonomia para implantar medidas. Obviamente que desde que não contrariem, por assim dizer, diretrizes nacionalmente estabelecidas pela União. E a gente tem, na nossa história recente, um exemplo prático, vida real, que é muito emblemático e que já foi muito cobrado em concurso público. Vocês recordam que durante a pandemia, nós tivemos os governos, governo federal, estadual, municipal, adotando medidas distintas. Olha, tem um que vai caminhar nessa direção, o outro naquela outra direção, um vai para lá, um vem para cá. Isso gerou muito debate na época. O tema chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo teve que enfrentar o tema. E o Supremo disse, olha, em matéria de saúde, as unidades políticas têm autonomia e competência constitucional para dispor, implantar medidas. E é isso que o Supremo está dizendo de novo aqui nesse julgamento. Onde está escrito aqui a competência do SUS, entenda aqui, gente, a competência da União para estabelecer as normas gerais, a política nacional de saúde, não impede que os estados desenvolvam políticas específicas. E na mesma linha, os municípios. E aí vamos seguir aqui. Do ponto de vista formal, a lei estadual não usurpa a competência da União para editar normas gerais em matéria de saúde. E nem a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. E é muito importante esse ponto de nem a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, porque aqui o Supremo está querendo dizer o seguinte, olha, a bem da verdade, nós não estamos tratando de uma lei que está impondo ao Poder Executivo uma obrigação que já não decorra da própria moldura constitucional. Não é que aqui o deputado apresentou o projeto de lei impondo a obrigação que já não existisse. Essa matéria aqui não tem iniciativa reservada, não está interferindo na organização, funcionamento da gestão da saúde. Isso não está acontecendo, né? Isso aí não está acontecendo. Então, é um aspecto muito importante. O diploma legislativo não fere as normas relativas ao processo legislativo, pois não altera a organização ou estrutura da administração estadual, não cria novos órgãos vinculados ao executivo local ou lhe confere novas atribuições. Já é uma obrigação constitucional que ele tem. Tampouco regula o regime jurídico dos servidores estaduais. Do ponto de vista material, a lei contestada
Também não infringe a proibição constitucional de criar, aumentar ou expandir benefícios ou serviços de seguridade social sem fonte de custeio, porque a Constituição determina o atendimento integral das pessoas pelos serviços públicos de saúde, de modo que o fornecimento de um medicamento não caracteriza benefício novo. E aqui é uma parte muito importante. Repare, você está gerando para o Estado uma obrigação de fornecer esse medicamento sem fonte de custeio. O Supremo está dizendo não. O Estado já tem a obrigação de atender de maneira integral a saúde. Já tem no orçamento recurso para a saúde. Inclusive, vamos lembrar que saúde e educação são 2 serviços que a Constituição impõe um investimento mínimo e que, se não houver o cumprimento desse percentual mínimo, é cabível a intervenção. Tanto a União pode intervir no Estado como o Estado no município, se não houver o atendimento do percentual mínimo de saúde e educação. Então o Supremo está dizendo, olha, eu determinar que na rede de saúde agora vai ter que fornecer o medicamento A, não é gerar um benefício novo, sem fonte de custeio. Eu estou apenas detalhando de que modo aquela obrigação que o Estado já tem, que já tem um recurso previsto no orçamento, deve ser também executada, né? Então, bem interessante essa perspectiva. Aí vem, a norma estadual instituiu uma política social com o fim de concretizar o direito fundamental à saúde. Muito importante mesmo esse julgamento. Vamos caminhar. O próximo julgamento aqui, minha turma linda e maravilhosa. Teto de gastos, imposição de limite de gasto dos poderes e órgãos autônomos. Gente, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento aqui que eu particularmente acredito que vai cair muito nas provas e especialmente acredito que prova de magistratura vai cobrar esse precedente, no sentido de que as receitas próprias do Poder Judiciário da União, que tenham como destinação o custeio de serviços afetos às suas atividades específicas, não se submetem ao limite de gastos imposto pelo novo arcabouço fiscal estabelecido na Lei Complementar número 200 de 2023. Gente, a Lei Complementar 200 de 2023 é uma lei que veio dentro da perspectiva de responsabilidade fiscal, de contenção de despesas, instituir um regime fiscal para garantir uma estabilidade macroeconômica no país. Digamos que ela veio somar a lei de responsabilidade fiscal. E aí essa lei estabeleceu limites globais de despesa para cada poder. Que nem a gente tem na lei de responsabilidade fiscal. Limites de gasto, né? Limites de gasto. Essa lei estabeleceu limite de despesa para cada poder. E o Supremo Tribunal Federal, ele firmou o seguinte entendimento. Olha, quando a lei estabelece limite de gasto para o Poder Judiciário da União, esse limite não alcança, não abrange receitas próprias do Poder Judiciário que visam custear serviços afetos às atividades do Poder Judiciário. E aqui é importante lembrar que o Judiciário ele é contemplado com uma parte da receita do orçamento geral. Vamos lembrar, aquilo que entra no erário, fonte 00. O dinheiro do imposto que eu pago para a União, fonte 00, vai para onde? Entra o bolo todo de dinheiro e é repartido. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, de acordo com o orçamento estabelecido de cada um. E como é o Executivo que administra os recursos, o que é que ele faz? Ele repassa mensalmente, né, para os demais. E aí a gente recorda, deixa eu até trazer pra gente aqui na Constituição, deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui, vamos na Constituição. No artigo 168, recursos correspondentes às destinações, às dotações orçamentárias
destinados aos órgãos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria serão entregues até o dia 20 de cada mês em 12º. Então o Executivo tem que repassar. Só que além dessa fonte de receita, o Judiciário tem às vezes fonte de receita própria. Recursos que adentram diretamente do contribuinte para uma conta do Poder Judiciário, como por exemplo o pagamento de custas de processos. Vai direto para o Judiciário. E aí o que é que o Supremo disse? Olha, aquilo que entra como receita própria do Judiciário para custear os serviços da Justiça não se submete ao limite de gasto. Então o Supremo pegou o limite de gasto que o legislador definiu e disse: uma parte não se aplica para o Judiciário. E é interessante que a lei estabeleceu quais eram as hipóteses que não aplicaria o limite de gasto e não contemplou isso. O Supremo aqui, na verdade, é como se ele estivesse aditivando o texto da lei. Tá aqui, ó. O controle fiscal alcançado mediante metas, tetos e compromissos consubstancia um objetivo de todos os poderes, que apesar de independentes devem atuar de maneira harmônica em respeito aos princípios da administração. A Lei Complementar 200/2023 estabeleceu limites globais de despesa para cada poder. Beleza. Embora ela tenha afastado desse teto despesas custeadas com receitas próprias de alguns órgãos, tem lá na lei, universidade pública, papapá, não fez em relação aos tribunais. Ou seja, quando o Congresso Nacional aprovou o texto da lei, fez, não aplica o limite de gasto para a Universidade Pública Federal que tem fonte própria de receita. E ele não decidiu fazer isso em relação ao Poder Judiciário. E o Supremo está reconhecendo, embora a lei tenha afastado o limite para alguns órgãos, não fez isso em relação aos tribunais e demais órgãos do Poder Judiciário da União. E aqui é como se o Supremo fosse dizer o seguinte: mas ele tinha que ter feito. Aí olha aqui agora, ó. A manutenção das receitas próprias destinadas ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas do Poder Judiciário, a despeito de ainda não haver um fundo especial constituído, prestigia a sua autonomia e se aproxima a solução normativa encontrada na própria norma complementar para determinadas entidades federais, bem como ao que se pratica entre os tribunais estaduais. E aqui o fundamento para a interpretação do Supremo é principiológico, a autonomia do Poder Judiciário. De acordo com o princípio da autonomia, que realmente a Constituição assegura. Então é como se o Supremo dissesse: o legislador tinha que ter feito desse jeito. Ele não fez, mas não tem problema não, a gente está corrigindo aqui. A gente está dizendo que não se aplica o limite de gasto aqui, porque isso prestigia a autonomia do Poder Judiciário. E aí o Supremo deu uma interpretação conforme a lei para excepcionar o teto das receitas próprias dos tribunais. Para mim, particularmente, isso vai cair muito nas provas, especialmente provas de magistratura. Bom, aí a gente tem aqui mais um julgado importantíssimo, que é devolução de valores recebidos por segurados do INSS em razão da tese da revisão da vida toda. E o ponto aqui, gente, de destaque desse informativo não é nem a tese da revisão da vida toda, é a questão da segurança jurídica, do recebimento de valores de boa-fé. E só para contextualizar, que papo é esse de revisão da vida toda? Que discussão é essa, prof? Gente, aqui é uma questão de benefício previdenciário. Por exemplo, aposentadoria. Qual é a discussão da revisão da vida toda, gente? Havia um debate se no cálculo dos benefícios previdenciários deveriam ser incluídas
as contribuições previdenciárias feitas pelo segurado antes de julho de 1994, que é quando iniciou o Plano Real. Né? É como se o Plano Real fosse um marco. E aí a discussão é só as contribuições a partir do Plano Real ou o que veio antes. O que veio antes até quando? Sempre. Por isso que é a vida toda. Por isso que é a vida toda. E aí, às vezes, quando você leva em consideração as contribuições que foram feitas da vida toda, o benefício que o segurado vai receber é maior. Então, para ele era mais interessante ele dizer assim, ó, eu quero que compute as contribuições da vida toda. E havia essa discussão, né? E quando eu entrava com a ação pedindo a revisão da vida toda, visando beneficiar o segurado, né? Visando beneficiar o segurado, a gente ia ter, muitas vezes, o segurado recebendo valores. E o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, ele em 2023, se minha memória não estiver ruim, ele reconheceu o direito à revisão dos benefícios previdenciários. Dizendo, ó, o contribuinte tem direito, o segurado tem direito sim de pedir essa revisão e tal, e tem que receber os valores. Beleza. Beleza. Só que depois, em 2024, o Supremo mudou o entendimento. Ele disse, olha, pensando bem, não tem direito não. Só que qual é o grande problema? Tem direito, a gente vai para a justiça, recebe. Um ano e pouco depois, não tem direito não. E o valor que eu recebi? Vou ter que devolver para o INSS? Esse é o grande ponto. E esse é o ponto que a gente debate aqui nesse informativo, onde o Supremo vai dizer, ó, aquilo que o segurado recebeu de boa fé, inclusive amparado na jurisprudência do Supremo, ele não tem que devolver. Ele não tem que devolver. Tá aqui, ó. Devolução de valores recebidos em razão, onde está escrito em razão da tese da revisão da vida toda, e entendo, em razão de o Supremo ter dito que ele tinha direito de receber. Ponto. Não tem que ser devolvido. Tá aqui. Não devem ser devolvidos, ó, não devem ser devolvidos, de forma a preservar a segurança jurídica, os valores recebidos por segurados de INSS até 5 de abril de 2024, em decorrência de decisões judiciais favoráveis à tese firmada relativamente à chamada revisão da vida toda. Tendo em vista a irrepetibilidade do indébito de verbas alimentares recebidas de boa fé, não podem ser prejudicados os segurados que receberam valores com fundamentos na orientação jurisprudencial do Supremo que vigorava antes do julgamento das ADINs tais, na qual a Corte alterou o seu entendimento. Então, o Supremo, o que é que ele fez aqui, gente? Ele disse, olha, nessas ADINs eu mudei a minha jurisprudência, mas eu agora vou modular os efeitos para preservar os valores que foram recebidos de boa fé. Tá aqui. O Supremo acolheu os embargos para modular os efeitos, determinando a irrepetibilidade, ó, dos valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais definitivas ou provisórias prolatadas até o dia em que houve o julgamento dessa ADIN, né, da publicação. E, excepcionalmente, estabeleceu a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio das ações, a revisão da vida toda. Então, excepcionalmente, o Supremo disse, ó, vou afastar aí sucumbência, custa, perícia, porque ao fundo não é mais para acolher a tese da revisão da vida toda. E aí o Supremo, né, afastou. Bom, aí a gente conclui o informativo, né, de número 1173. Eu queria, gente, registrar que
para cada uma das aulas de informativo que estamos fazendo, né, aqui no nosso projeto, eu disponibilizo, vou mostrar aqui para vocês, um material complementar. Um material complementar que eu particularmente acho que ajuda muito nos estudos. Ó, eu disponibilizo um material complementar que tem um resumo daquilo que foi julgado, um resumo do que está no informativo. Tem uma tabelinha, um quadro resumo que nos ajuda muito a fixar. E tem questões de múltipla escolha. Questões de múltipla escolha com gabarito. E também questões discursivas. Olha, se você quiser fixar o conteúdo desse informativo, você pegando esse meu material complementar vai ficar maravilhoso. Porque aqui você tem o resumo do que a gente viu na aula, você tem questões objetivas para fixar o conteúdo e tem também questões discursivas para fixar o conteúdo. Particularmente acredito que tudo que a gente está vendo aqui na aula vai aparecer nas provas. E nas provas você vai encontrar questões, ó, cuja resposta vai estar aqui nesse material complementar. Vai estar aqui nesse material complementar. Então eu recomendo muito a vocês o material complementar. Como é que vocês fazem para adquirir? Na descrição do vídeo aqui no YouTube tem um link. Você clica nesse link que você vai ser direcionado para a página do projeto dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Você clicando, pum, você adquire. E você vai ter não apenas o material dessa aula que você está assistindo, não. O material das aulas anteriores também. Clicou, adquiriu, você vai ter acesso, gente, ó, às aulas anteriores, material complementar das aulas anteriores. E é também uma forma de remunerar o prof por esse trabalho que ele está fazendo aqui com vocês, né? As aulas são aqui veiculadas de maneira gratuita. E uma maneira de você me remunerar é adquirindo material complementar que vai lhe ajudar muito no estudo. Então, não deixe de adquirir, tá? Clica, tá na descrição do vídeo e adquire esse material complementar. Vou convidar quem ainda não me segue no Instagram a fazer isso, ó. Meu perfil do Instagram é o @professor Rafael Barreto. E, galerinha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse projeto aqui de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal, eu comecei em 2007. Acredito que muitos de vocês nem estavam fazendo o curso de Direito. Eu comecei lá em 2007, fui pioneiro no Brasil, rodei esse Brasil ministrando aula de jurisprudência. Ajudei muita gente a conseguir aprovação em concurso público. Hoje eu tenho aqui me acompanhando no retorno do projeto magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia, servidores, né, das inúmeras carreiras judiciais que estudaram comigo lá atrás e que hoje continuam aqui se mantendo atualizado com o Supremo Tribunal Federal. Eu retomei o projeto, faço ele com muita alegria aqui para vocês, gratuitamente no YouTube. E qual é a ideia? Semanalmente a gente tem um encontro, acompanhando a periodicidade do Supremo Tribunal Federal. Saiu o informativo de jurisprudência, a gente vem, disponibiliza a aula aqui no canal do YouTube. Se você não tiver inscrito no meu canal, se inscreva. Se inscreve aí no meu canal do YouTube. Gente, é gratuito, não paga nada. Queria te pedir também para você divulgar o projeto. Ó, gostou da aula? A aula está te ajudando? Compartilha a aula com outras pessoas que estão estudando. Isso aqui ajuda muito quem está se preparando para concurso público e também quem já está concursado, exercendo aí as inúmeras profissões, porque é uma forma de você se manter atualizado com tudo que o Supremo Tribunal Federal vem julgando, ok? Eu quero agradecer muito cada um de vocês pelo tempo que dedicam para estarem prestigiando aqui o nosso trabalho. Botem aí na agenda, próxima semana tem mais um encontro com mais um informativo do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, que vocês sigam firmes nos estudos, que vocês fiquem com Deus, tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!